O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. Eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Agora e na hora de nossa morte, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Os santos padres da Igreja, os verdadeiros exegetas da Sagrada Escritura, interpretam esta barca como a Igreja. E no sonho de Dom Bosco, sonho profético, a barca é a Igreja. O mar é o mundo. O mar são as forças malignas, são os demônios que querem afundar esta barca. No entanto, esta barca, ela tem presente Jesus Cristo, nosso Senhor, Criador do céu e da terra. Mas mesmo com a presença de Jesus, os ventos e a tempestade investem contra esta barca. E aqueles que estão à frente da barca, os apóstolos, ficam extremamente temorosos, ficam com medo, porque de fato os ventos são fortes, a água começa a entrar na barca e ela parece que vai afundar. E o mais interessante de tudo, inquietante diria, é que Jesus está dormindo. E esse sono de Jesus é a sua providência. A providência divina permite males na igreja para purificar a igreja. Jesus está no controle de todas as coisas. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não quiser, né? Ele sabe até quantos cabelos estão nas nossas cabeças. Quantas vezes que nós piscamos os olhos durante o dia, Deus sabe tudo. Tudo está debaixo do seu controle e da sua providência. E por que Ele permite o mal na nossa vida? O mal, ele não tem a palavra final. Se a gente for estudar filosoficamente, teologicamente o mal, nós vamos ver que o mal não tem uma consistência ontológica. O mal não existe por si mesmo, é uma deficiência do bem, uma deficiência da liberdade das criaturas. Sabendo que as suas criaturas são livres, elas poderiam voltar-se contra o Criador. Foi o que aconteceu. Uma terça parte dos anjos se transformaram em demônios, anjos rebeldes, réprobos, caíram do céu, se tornaram inimigos de Deus e de todo o gênero humano. Essa provação dos anjos aconteceu antes da criação, a criação da matéria. Hoje nós vivemos no tempo da provação dos seres humanos. Então, é um tempo de prova, nos ensina o catecismo da igreja. Por isso que nesse tempo de prova, quem está dentro da igreja pode sair e quem está fora pode entrar. É um tempo de prova. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele permite esse tempo. Esse tempo é a história dos homens. A história dos homens
ela acontece desde a criação até o último dia, mas principalmente essa história dos homens se dá no tempo da igreja. Qual que é o tempo da igreja, Padre? O tempo da igreja, nós celebramos São Pedro e São Paulo essa semana, é justamente quando Jesus envia os apóstolos a todos os povos. A igreja nasce do lado aberto de Cristo na cruz e é inaugurada em Pentecostes. Em Pentecostes, a igreja sai em missão por todo o orbe, por toda a terra. E o tempo da prova é o tempo da igreja. No céu, a igreja é chamada de igreja gloriosa, igreja majestosa, igreja que contempla já face a face o seu Senhor. É a chamada igreja triunfante. No purgatório, a igreja é chamada igreja padecente. E na terra, militante. Aqui nós estamos para combater o bom combate da fé. São Paulo escreveu isso a Timóteo no capítulo 6, versículo 12 da sua primeira carta. Combatei o bom combate da fé. E nesse combate da fé parece que Jesus está dormindo. Muitas vezes o Padre Pio, que era um grande santo, apanhava do demônio a ponto de ficar todo coberto de chagas e sangue. E ele que via o anjo da guarda dele, ele acordava de manhã, acordava não, né? Amanhecia, porque não dormia. Aí quando amanhecia, ele cansado, tentando cochilar, para levantar para celebrar a missa, e o anjo da guarda lá, e o Padre Pio perguntava ao seu anjo da guarda: por que não me protegeste? Por que não fizeste nada? E o anjo respondia: eu estava sempre aqui velando por você, eu estava te vendo lutar. Nossa, Padre, mas a batalha do Padre Pio era tão grande com as forças do mal que ele chegava a apanhar. Sim, esse grau de ação maligna chama-se vexação, e grandes santos passaram por isso. Quando o demônio bate num santo, quando ele derruba um santo da cama, como o Curadars era arrastado pela casa paroquial, o demônio pegava nas canelas de São João Maria Vianney e saía arrastando ele à noite na casa paroquial. Por que que Deus permitia isso? Deus permitia isso para ver o quanto que o demônio, ele é orgulhoso, o quanto ele é despeitado com a vida dos santos. Ele sabe que está perdendo, ele não consegue derrubar aquela pessoa no pecado, no orgulho, na ira, na infidelidade, na preguiça, na gula, na comodidade, na crítica, no julgamento, no desespero. Ele tenta de todos os lados, como diz Santo Inácio de Loyola, né? Que o demônio, ele é como um soldado inimigo que fica rondando a fortaleza da nossa alma, procurando uma brecha para entrar, como na vida de São João Bosco, São Pio, São João Maria Vianney, Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena, Santo Antônio, dos grandes santos. Eles não davam essa brecha para o inimigo batia neles, estourava as lâmpadas, jogava as coisas, punha fogo, mas tudo isso com a permissão de Deus, porque na verdade o demônio está trabalhando para Deus. São Boaventura diz isso. Sem perceber, o demônio acaba formando todos os santos e purificando todas as obras de Deus. Aqui nós estamos diante de uma sabedoria extraordinária dos doutores da igreja. Então, se na tua vida acontece tempestades, se você fica lamuriando às vezes, achando que você perdeu isso, aquilo, que não deu certo, que você achava que estava para um caminho correto, que Deus estava abençoando e não foi aquilo, pode ter certeza, debaixo dessa situação está a vontade de Deus. Porque Deus não permitiria males, que se desses males Ele não pudesse tirar um bem maior.
tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. E se a gente não debruçar na Escritura, se a gente não ouvir os santos, não ter uma vida recolhida, a gente desespera. Muitos podem perder a fé, podem sucumbir. Por quê? Porque acha que Deus não está presente, que Deus está ausente. Exemplo: muitos escreveram sobre as atrocidades da Segunda Guerra Mundial, a perseguição, e todos aqueles campos de concentração. Muitos questionaram filósofos, poetas, escritores: onde está Deus nisso tudo? Deus está onde Ele sempre esteve, diante da tua liberdade, respeitando a liberdade individual e coletiva. O Papa São João Paulo II, que é europeu, polonês, viveu a atrocidade das guerras. Ele escreveu um livro justamente para tentar compreender e explicar para nós por que Deus permite certas coisas na vida de cada um e na humanidade, na história. Esse livro do Papa São João Paulo II, ele coloca justamente isso, que Deus impôs um limite ao mal, e esse limite é a misericórdia. O livro é memória e identidade, vale a pena ser lido e relido. Deus coloca um limite ao mal: cala-te, basta. E esse limite é a misericórdia. Por isso que a última palavra não é a morte, é a ressurreição. A última palavra não é a desordem, mas o triunfo da igreja. A última palavra não é a infidelidade, mas a restauração de todas as coisas. Deus está no controle de tudo, mas é preciso que nós nos aprofundemos na fé. É preciso que nós também possamos ir para águas mais profundas. Do que naltum, faze-te ao largo. Lucas capítulo 5, versículo 5. Porque se ficarmos na superfície, se ficarmos nos sentidos, nos olhos, nos sentimentos, poderemos correr o risco de nos revoltarmos contra Deus. Porque nós temos todas as prerrogativas do mundo nesses dias de hoje, século 21, década de 20, 2023, nós temos todos os álibis para se revoltar contra Deus. Olha que situação, onde se viu isso? Eu não consigo trabalhar, eu não tenho emprego, as coisas estão muito caras. Olha a situação do Brasil, olha a situação do mundo, olha o que está acontecendo com a igreja. Isso não é igreja. Olha o que está acontecendo com a política, olha as drogas, meus filhos. Homens revoltados, mulheres revoltadas, crianças, jovens revoltados. Muitos membros da igreja, padres, consagrados, revoltados por A, B ou C. Mas se a gente ficar nos sentidos, vendo os ventos, percebendo as águas, olhando para as águas, recebendo essas enxurradas na nossa cabeça, e olhamos para o sacrário, nós podemos dizer como os apóstolos: Jesus, tu não te importas? Nós estamos perecendo. Jesus se importa sim. E quem criou esse mundo maluco, esse mundo sem Deus, não foi Jesus Cristo, somos nós, são os poderes ocidentais, o imperialismo dos países que querem dominar uns aos outros. Por isso, a modernidade, principalmente a cultura ocidental, ela é tida de fato como uma cultura de morte. Quem quiser aprofundar a respeito dessa crise que o Ocidente se encontra, essa crise de valores, essa tempestade que todos nós estamos passando, o cardeal Robert Sarah, ele escreveu esse livro: A noite se aproxima, o dia já declinou.
É um livro grosso, 400 páginas, que ele vai debruçar sobre todos esses problemas humanitários, guerras, aborto, eutanásia, ideologia de gênero, cisma, heresia, uma igreja que não expressa missionaridade, não expressa fidelidade, uma teologia herética. Está tudo tratado pelo cardeal Robert Sarah. E aqui na página 228 ele cita um grande poeta e escritor, Charles Péguy. Charles Péguy escreveu em 6 de outubro de 1907, ele escreveu esse pequeno poema sobre a crise da qual nós nos encontramos. Em 1907, antes mesmo das aparições de Nossa Senhora em Fátima, Charles Péguy escreveu: o mundo moderno degrada, ele degrada a cidade, degrada o homem, degrada o amor, degrada a mulher, degrada a raça, degrada a criança, degrada a nação, degrada a família. Ele consegue degradar mesmo o que talvez seja a coisa mais difícil de se degradar no mundo. Ele degrada a própria morte. O mundo moderno degrada. E nós não podemos nos degradar com ele. Como nós nos salvaremos, Padre? Para a gente deixar de ser o piu-piu. Você já viu aquele desenho do piu-piu e do Frajola? O Frajola, o gato, predador do passarinho, está lá com um taco de beisebol, né? Querendo esmagar o passarinho, para comer o passarinho, e o passarinho ali, né? Olhando para a janela, vendo Netflix, jogando videogame, comendo hambúrguer, batata frita, tomando Coca-Cola. O passarinho está nem aí, está tranquilo. Aí de vez em quando ele olha assim e fala: eu acho que eu vi um gatinho. Você acha que você viu um gatinho? Você viu mesmo. Daqui a pouco o piu-piu está lá dentro da boca do Frajola. Nós temos uma multidão de pessoas boas, mas que não estão conscientes do que está acontecendo com o mundo, que está acontecendo consigo mesmo. E parece que quando eles mais não conseguem se realizar nos seus prazeres, nas suas vontades e veleidades, tanto mais eles se entregam aos vícios, não é? Que nós dizíamos ontem, o pior cego é aquele que não quer ver. O piu-piu parece que ele não quer ver o gatinho, porque quando a gente vê o gatinho, a gente tem que mudar de vida, mudar de postura. Mas o que o piu-piu pode fazer contra o gatinho? Olha, pelo menos ele pode ficar precavido contra o gatinho. Mas quem que irá salvar o piu-piu? É a doninha da casa. Ela vai lá e pega o gato, sai daqui, some, vai embora. Mas o piu-piu precisa ficar vigilante. O passarinho precisa ficar vigilante. Ele tem que despertar. Não, mas ele fica ali no seu berço esplêndido. Ele não quer ver a realidade. E nós temos muita gente assim, dentro e fora da igreja. A coisa está caindo de podre, e está muita gente lá, não, está tranquilo, está de boa. Muito bem, Jesus censurou a falta de fé dos apóstolos, homens de pouca fé, porque tendes medo. Mas ao mesmo tempo Jesus pediu para os apóstolos serem vigilantes e orar. Então, meus irmãozinhos, vamos pedir a Nossa Senhora, São José, pedir a divina providência nesses tempos que degradam, que não nos deixa perecer. Porque se você for o piu-piu, daqui a pouco o gatinho de um mundo imundo, de um mundo sem Deus, vai destruir a tua família, vai destruir as nossas congregações,
vai destruir as nossas paróquias, vai destruir o nosso coração por um relativismo moral e por uma vida relaxada, onde tudo está tranquilo, onde tudo é colorido, onde tudo é cor-de-rosa e no final vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Enquanto não dá tudo certo, vamos comer e beber, escutar música e ser bastante humanos, porque vai dar tudo certo. Minha avó já dizia, e o povo junto com ela, e ela junto com o povo: de boa intenção, o inferno está cheio. O mundo moderno degrada, afunda, mas Jesus está no controle de tudo. Senhor, salva-nos, porque estamos perecendo. Todo aquele que nele crê será salvo. Quem não crê será condenado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória minha.